Ponta Grossa não tem significado sem os Campos Gerais. Vários motivos. Não existe sozinha. Primeiro, Ponta Grossa foi o centro geométrico do caminho dos tropeiros porque nós cantávamos os Campos Gerais. Ela só foi por causa dos Campos Gerais. Porque quando se escolheu o caminho do Viamão, no período dos tropeiros, certo? O que aconteceu? O caminho do Viamão passou por aqui porque o nosso relevo é suave e ondulado, uma região de campo, que vai de sul a norte, desde Campo do Tenente lá para até Sangés, Vila de São Paulo, e prossegue mais um pouco. Os rios aqui podiam ser atravessados a val, não precisavam de ponte, a maior parte dos rios em leite e pedra. Então, isso foi a primeira determinação, o caminho histórico principal. E depois, quando surgiram outros caminhos, o caminho das Missões, que entra pelo Rio Grande, lá pelo interior, chega em Palmas e Guarapuava, vai se encontrar aqui em Ponta Grossa. Então, dois caminhos passam por aqui, e Ponta Grossa passa a ser o lugar central. Tanto o pessoal tropeiro que vem pelo caminho das Missões, pelo caminho do Viamão, eles se encontram aqui. Tanto que primeiro havia um encontro ali em São Luís do Purunã, quando mudou para Ponta Grossa, passando por Palmeira, Ponta Grossa se definiu como um lugar central, ou seja, o ponto mais importante da ligação entre as cidades do interior paranaense, inclusive em relação a Curitiba também, que tem o caminho. Então isso define. Agora, e depois, qual é o momento importante da história de Ponta Grossa que define completamente? É o trem. Ponta Grossa só é o que é por causa do trem. E aí você começa a entender o que é Ponta Grossa no imaginário. Porque quando, no final de 1894, se inaugura a estação de estrada de ferro Curitiba-Ponta Grossa, a única forma de chegar ao litoral, ao interior do Paraná, que descia pelo mar em Paranaguá, pegava o trem Paranaguá-Curitiba, que é mais antigo, Curitiba-Ponta Grossa. Só que isso se completa com a inauguração da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Como não tinha caminhão, só tinha tropeiro, e a pessoa andava em lombo de burro, de cavalo, de mula, carregando moar, transportando mercadoria, a forma que surgiu foi o trem. Quando se faz a ligação São Paulo-Rio Grande, e nós conseguimos com luta política, isso é uma coisa interessante, porque não foi um dado a priorístico que passasse por aqui. Era para ser passado para Irati, passar por Irati, e Ponta Grossa seria um ramal. Os pontagrossenses se uniram e lutaram para que a estação central da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande fosse Ponta Grossa, que é a Estação Saudade. Então, a Estação Paraná e a Estação Saudade. Então, quando a Estação Saudade chegou aqui, qualquer cidadão que viesse do Rio de Janeiro em direção a Montevidéu, a Buenos Aires, a Porto Alegre ou de São Paulo, passava por onde? Por aqui. E ainda fazia um baldeamento aqui que obrigava a pessoa a ficar um dia posar no hotel de Ponta Grossa. Então veja que interessante. Isso é que fez Ponta Grossa. Eu nasci aqui por causa disso. Meu pai era viajante. Quando eu nasci, minha mãe era gaúcha, meu avô veio medir terra em Laranjeiras do Sul, depois tinha um amigo dele em reserva, meu pai era viajante, conheceu minha mãe em reserva, casaram e vieram para cá, eu nasci aqui, meus irmãos, porque era viajante, Ponta Grossa era a cidade dos viajantes, porque era o principal entroncamento rodoferroviário do interior do Paraná, então um atacado que abastecia todo o interior do Paraná estava localizado em Ponta Grossa. Um ponto obrigatório de passagem. Mais que isso, culturalmente, por ser um ponto de passagem, é um lugar de encontro. Então você vai pegar a história do jornalismo de Ponta Grossa. Além do russo alemão, que fundou Jardim dos Campos. Vem lá o carioca, que vai chegar aqui, já me lembro o nome, o Reis, o sobrenome dele é Hugo Reis. Um jornalista famoso. O cara veio do Rio de Janeiro, se estabeleceu aqui, um grande jornalista espírita, vai ver, Ponta Grossa é um lugar de muito espiritismo, forte aqui, né? Vem e se localiza aqui, Hugo Reis. Depois veio o Cadilli, tá? Poeta de Antonino e Paranaguá. É expulso de Ponta Grossa, Ponta Grossense também. Mas ele inaugura um pensamento, teatro, que vai se redundar no FENATA muito tempo mais tarde. E assim você vai. Os russos alemães, Dom Pedro II vai lá e faz propaganda dos Campos Gerais, enganosa, para trazer os alemães que estavam lá, os alemães que estavam ficando mais de 100 anos do Volga lá, mas eram alemão, mantinham os costumes, foram expulsos com a morte da rainha da czarina lá, da mulher do czar. Vem para cá. Por que os Campos Gerais, por que é campo? Porque a terra, a superfície do solo é muito superficial, não cresce vegetação grande, é ácida. Foi uma tragédia, os alemães, em vez de trabalhar no campo, não puderam. E os fazendeiros, porque só podia criar gado. Os fazendeiros daí se apropriaram depois do terreno dos alemão, que já mandavam na cidade desde sempre, que é o latifúndio pecuário,
E eles passaram a trabalhar com o transporte, artesanato urbano, e passam a constituir uma nova elite. Essa é uma hipótese interessantíssima de trabalhar. Por que é um conluio em Ponta Grossa entre as elites? Da onde que vem que leva esse conservadorismo das elites dirigentes, que tem uma influência muito grande no povo? E aí você podia falar mais uma hora aqui, porque é o seguinte, o latifúndio toma conta dos campos. Ponta Grossa ainda hoje é uma das maiores concentrações da propriedade de terra do Brasil nos Campos Gerais. É uma meia dúzia que tem. À medida que você se afasta da escarpa e a terra fica dobrada, os camponeses pobres têm uma terra ruim e decadente. Ou seja, o nosso minifúndio aqui, diferente do polonês que veio ali, que tem uma tradição de organização comunitária muito forte, que pega desde uma parte Palmeira, Irati para lá, ou o imigrante polonês, italiano e alemão do Rio Grande do Sul, Sudoeste, que tem a tradição de organização política comunitária, o nosso camponês dependia, o latifúndio e o minifúndio. O minifundista depende do favor do rico. Então se cria uma mentalidade de puxa-saco de rico. O imaginário pontagrossense é os ricos que estão certos. Eu tenho que estar do lado dos ricos. Então se cria esse laço, porque o minifúndio não tem autonomia, ele depende dessa relação. Então você vai esse laço de paternalismo, do jeitinho, da amizade, de confundir o público e a razão. Então você vê, aí você pode começar várias coisas. Depois pega a imigração russo-alemão. Tem uma brincadeira aí. Eu escrevi um negócio. Ponta Grossa nunca fale mal de russo-alemão, porque sempre tem um por perto. Vai, acha. Eu estava um dia com o Joel lá, agora prefeito, e o Joel o secretário. Tinha 7 secretários russo-alemão. Só estava eu e o Joel para entrar. Joel, já que estamos só nós dois aqui, podemos falar mal de russo-alemão, não tem nenhum por perto. Ele olhou para mim e disse, Péricles, não se esqueça que minha mãe é Alba, que ou seja, ele também é russo-alemão. Então você não pode falar mal deles. E aí eu não podia falar muito tempo do jornalismo, mas eu só falei bastante para mostrar. Esse projeto tem toda uma questão de identidade, de compreender quem nós somos. Quem é o pontagrossense? Quem nós somos. Quem e como é que nós podemos mudar de uma forma dinâmica